Boa noite, amada igreja. Então, bom estarmos aqui mais uma noite para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. E nesse momento, ouvir a palavra que Ele tem para cada um de nós. E hoje nós vamos fazer a leitura de Salmo de número 139. Salmo 139, dos versos 7 ao 18. Salmo 139, 7 a 18. E mesmo assentados no seu lugar, eu peço para que os irmãos, com toda a reverência, acompanhem a leitura da palavra. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará à noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se eu contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Vamos fechar nossos olhos e falar com o nosso Deus. Ó Pai querido, Deus Santo e Todo-Poderoso, obrigado, ó Pai, pelo domingo maravilhoso que estamos tendo, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para ouvir do Senhor. Que o Senhor nos use nesse momento, ó Pai, que o Senhor venha falar com cada um de nós através da exposição da sua palavra, Deus. Que não seja a minha boca, mas a sua, Pai. Esse humilde servo que se coloca diante de Ti, Senhor, para que seja a voz do Senhor nessa noite. Que o Senhor venha até nós, que o Senhor fale aos nossos corações, e que nós saiamos daqui, ó Deus, compreendendo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que saiamos daqui e pratiquemos aquilo que o Senhor irá nos ensinar nessa noite. E em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, é muito comum, e quem já teve filho que passou por essa idade sabe, eles brincarem de esconde-esconde. E aí a gente fala, neném, se esconde que o papai vai te achar. O que eles fazem? Aperta bem o olho assim, alguns colocam a mãozinha na frente, achando que aquela ação deles vai ser suficiente para se esconder. É o esconderijo perfeito. Se eles não estão nos vendo, então na cabecinha deles é que a gente também não pode ver. E aí a gente entra na brincadeira e acaba passando por eles e falando, não estou achando, cadê? E aí eles ficam ali rindo, né, com aquele olhinho bem apertado e a mãozinha na frente do rosto. É muito fofinho. Só que, quando nós vamos aplicar esse conceito para as nossas vidas, não é tão fofinho assim. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós agimos como essas crianças, quando nós estamos querendo nos esconder de Deus. Nós muitas vezes pensamos que podemos nos esconder dele. Muitas vezes nós pensamos que podemos fugir de Deus. Isso é impossível. Não há um lugar sequer que os olhos de Deus não alcance. Não há um lugar sequer que nós possamos fugir desse Deus maravilhoso. E quando Ele nos chama, não há como escapar.
quando Ele aponta os nossos pecados, não há como nos esconder. Por isso que o tema nessa noite que eu trago aqui para nós é: nada foge dos olhos do assombrosamente maravilhoso Deus. Realmente, nada foge dos olhos do nosso Senhor. O Salmo 139, ele faz parte do livro 5 do Saltério e tem a autoria de Davi. É visto como um dos textos mais brilhantes, como um dos textos mais notáveis da palavra do Senhor. O salmista, ele começa o Salmo 139 exaltando a esse Deus, reconhecendo que esse é o Deus que o sonda, que o conhece, que sabe quando ele se assenta, quando ele se levanta, que entra dentro dos seus pensamentos, que está em todos os lugares que ele caminha, conhece os seus caminhos, e até aquela palavra que ainda não chegou em nossa boca, o Senhor já conhece. Um Deus que nos cerca diante de nós, um Deus que nos cerca por trás de nós. E aí o salmista diz que tal conhecimento é maravilhoso, demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Então chegamos no verso 7, onde há um lamento do salmista, um lamento que quando ele nota que Deus sabe de tantas coisas ao seu respeito, um Deus que o conhece profundamente, talvez, bem talvez, seja melhor fugir e se esconder. Nesse trecho que nós lemos, há um discurso sobre alguns atributos de Deus, como a onisciência, ou seja, a sabedoria absoluta de todas as coisas, até as mais profundas, a onipresença, a presença de Deus em todos os lugares, onde não há limitação para esse Senhor. A soberania de Deus, aquele que criou todas as coisas de maneira maravilhosa e formou o próprio salmista, aquele que nos formou a sua imagem e a sua semelhança. E então ele pensa, se Deus sabe de todas as coisas, se Deus sonda profundamente o seu coração, se Deus está em todos os lugares, a sua tentativa de fuga é inútil. Ele não vai conseguir. O Senhor nos conhece melhor do que cada um de nós. Não tenta fugir dele. O Senhor nos chamou para a glória do seu santo nome. Não tenta fugir dele. O Senhor é o Deus perfeito, munido de todos os atributos que nós não podemos enumerar. Mas essa noite, baseado no texto, eu trarei alguns deles. Através de alguns pontos, e o primeiro ponto que eu trago para vocês, fala sobre a onipresença. Deus está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares. E aqui nesse ponto, nos primeiros versículos, o salmista nos traz duas questões. Para onde me ausentarei do teu espírito? A segunda delas, para onde fugirei da tua face? É claro, meus irmãos, que são perguntas retóricas, ou seja, é um método de discurso argumentativo para que ele possa convencer o leitor. Ele vem argumentando para que o leitor olhe e consiga entender que absolutamente nada está fora do campo de visão de Deus. Nada foge da visão dele, porque ele é o Criador de todas as coisas. O nosso Deus é o Senhor do universo. O nosso Deus tem a capacidade absoluta de olhar toda a sua criação, em todos os lugares, em todos os tempos. Afinal de contas, ele não está preso aos limites espaciais e nem aos limites temporais. É um Deus ilimitado. Ele não é como nós. E é muito cômico que o ser humano, ele acha que ele, de alguma maneira ou outra, ele pode se esconder de Deus. E isso nós olhamos desde a história lá do princípio, lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, o que eles fizeram? Eles tentaram se esconder de Deus. Gênesis 3:8 diz que quando
ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Uma tentativa desastrosa, inútil. Porque o Senhor que os criou, aquele que sabe de tudo, que vê todas as coisas, não seria impedido de olhar para a sua criação caída, para aqueles que pecaram, que desobedeceram. E como um Deus santo e justo, como um reto juiz, não seria impedido de aplicar a justa punição, a justa pena. Porque Deus prometeu para aqueles que se desobedecessem, certamente morreriam. E esse Deus, que é um justo juiz, aplica então a pena ao ser humano. Eles morreram. Claro, não naquela hora. Mas a morte já passou a fazer parte da vida deles, começando pela vergonha, na tentativa de se esconder. Aí veio a separação, o homem foi separado de Deus, até chegar ao ponto em que eles literalmente morreram. E não só uma morte física, mas uma morte espiritual. Porque por um só homem, Adão, representante da humanidade, entrou o pecado no mundo. E toda a humanidade pecou, toda a humanidade está morta nos seus delitos e nos seus pecados, e toda a humanidade, então, carece da glória de Deus. O nosso Deus conhece o seu mais profundo pecado, o seu mais profundo desejo. O nosso Deus sonda os nossos corações, conhece os nossos corações melhor do que nós mesmos. Ele nos conhece melhor do que a gente. E se Ele conhece os nossos corações, quem dirá quanto aos nossos caminhos, quanto para onde temos seguido e quanto para onde nós ainda iremos seguir. O verso 8 nos apresenta que Deus está presente no espaço espiritual, como nos céus, na palavra original, Shammai, que é o seu reino, a sua morada celestial. Isso nós não temos dúvida, o Senhor está presente nos céus, Ele está na sua morada celestial. Mas o texto também fala do mais profundo abismo, originado pela palavra Sheol, que é o reino dos mortos, que é a nossa sepultura. O Senhor também está ali na nossa morte, está ali no reino dos mortos. Afinal de contas, Ele não tem uma limitação espiritual. O verso 9 traz um Deus que não está limitado no espaço físico, sendo que a expressão "se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares" significa o quê? Mesmo se eu possa voar para o mais longe possível, para a maior altura, mesmo que eu possa ir para o outro lado do mundo, Deus está lá. Não tem como eu fugir dele. O Senhor estará lá, não importa aonde eu estiver. Isso é impressionante, não é? É impressionante que nada, absolutamente nada, foge dos olhos do nosso Deus. E nem a nossa própria morte foge dos olhos do nosso Deus. Porque tudo está debaixo da soberania dele. Absolutamente tudo. Assim, Ele olha todas as coisas, Ele governa todas as coisas de acordo com a sua vontade, de acordo com aquilo que Ele decretou. E mesmo sendo um Deus soberano, majestoso, assombrosamente maravilhoso, é um Deus que olha para nós, pequenas criaturas, miseráveis, pecadores. Ele vem e nos resgata da morte espiritual. Ele pega em nossas mãos. Ele caminha conosco na nossa luta contra o pecado, nas nossas dificuldades, contra tudo aquilo que nos afronta e nos atormenta. E estará conosco até o dia da nossa morte, nos guiando para a vida eterna com Ele. Isso é confortante. Isso nos traz uma paz que excede a todo entendimento.
É uma alegria que a gente não tem como expressar. Mas nós podemos notar muito isso quando nós vamos em velório. Não sei se vocês já pararam para reparar isso. A diferença entre o velório do ímpio e o velório do cristão, daquele que foi salvo. A diferença é muito notória. No velório do ímpio, há choro, há gritaria, tem gente debruçando em cima do caixão ali, sai até briga, porque de repente descobrem que o defunto, ele tinha uma outra família, aquela outra família está ali, já estão brigando por herança, já estão fazendo um escarcéu ali. Já no velório do cristão, no velório daquele que foi salvo por Deus, a gente vê tristeza, claro. A separação é triste. A saudade é triste. Mas a gente não vê desespero. O que nós vemos, e é muito comum, quando nós vamos em velórios de membros da nossa igreja, são hinos de louvores a Deus, glorificando a Deus pela vida que vivemos. Período de oração agradecendo pela vida que tivemos. Ou seja, é um momento de adoração a Deus. Isso nos traz paz. Porque nós entendemos que tudo tem estado debaixo da soberania dele, tudo tem estado debaixo da vontade dele. Nós entendemos que a morte não é o nosso fim. Não é. A morte é uma vitória sobre o pecado por meio de Jesus Cristo. Porque Ele venceu a morte e através dele nós somos mais do que vencedores. A morte é uma passagem dessa vida para uma nova vida com Deus, uma nova vida livre de pecados. Uma nova vida onde nós viveremos eternamente com Ele. Não nos preocupando mais com tudo aquilo que nos afronta nesse mundo. Então o salmista, ele olha para uma vida após a morte e ele tem em seus olhos um brilho de esperança. Pois o Senhor Deus os tem sustentado, Ele tem em quem Ele socorrer. E é assim que nós devemos viver a nossa vida, meus irmãos. Nós não devemos temer aquilo que há de vir, porque o Senhor prometeu cuidar de nós até os nossos últimos dias. E o Senhor prometeu que aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Aquele que foi salvo por Jesus tem a vida eterna. Aquele que foi salvo por Jesus tem sido cuidado por Deus, tem tido uma transformação radical de vida, uma nova vida, uma vida em busca de santidade, uma vida com temor e tremor a Deus, porque nada se oculta de Deus. Nada se oculta de Deus. A onisciência, o Senhor conhece todas as coisas. Versos 11 e 12. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Enquanto nos versos 8 a 10 fica muito claro que o Senhor, Ele está presente, seja na maior altura, na grande profundidade, leste e oeste, e isso não são suficientes para que a pessoa possa escapar dele. O salmista olha e fala, então talvez as trevas possa ser um esconderijo adequado, porque as trevas, na verdade, é a total e absoluta ausência de luz. Mas a resposta para isso é que dia e noite são iguais para Deus. Mesmo que na escuridão animais selvagens caçam aproveitando aquele momento, ou mesmo que na escuridão criminosos agem dentro das cidades, ainda assim todos estão à vista do Senhor. No sul de Minas, eu tinha uns parentes que tinham um sítio lá, e quando nós viajávamos para lá, eles gostavam de caminhar entre uma casa, gostava não, era necessidade, entre uma casa e outra, e não tinha luz nenhuma, e quando era noite sem estrela e sem lua, parecia que a gente estava ali pisando no ar, e é muito ruim, e a gente não enxergava quem estava ali na frente, o que máximo via era uma lanterninha, e o tio
para deixar a molecada da cidade meio desesperada, ele apagava aquela lanterna. Era desesperador. Mas até naquela escuridão, aquela escuridão não era suficiente para nos esconder de Deus. É isso que o salmista está falando, não há diferença para Deus. É claro que ele não está pensando em se esconder de maneira literal, mas essa expressão trevas parece que indicava que alguma coisa talvez poderia ser oculta a Deus. Mas isso era impossível. Nem o mais profundo pensamento dá para esconder de Deus. Em outras palavras, Deus é onisciente. Deus conhece os nossos pensamentos. E muitas vezes nós esquecemos disso. Muitas vezes nós esquecemos disso porque nós não temos temor. Muitas vezes nós agimos como se as nossas ações e os nossos pensamentos estivessem sendo ignoradas por Deus. É muito comum nós termos vergonha do que o homem conheça atos pecaminosos nossos. Como, por exemplo, pessoas que dentro da igreja são de um jeito e chega em casa, o marido entra já chutando o cachorro, batendo na criança, empurrando a esposa e reclamando da comida. Muitas vezes pessoas que se escondem atrás da sua tela, seja do seu celular ou do seu computador na internet. E aí quando vem uma queixa dessa pessoa, a gente olha e fala: uau, eu não acredito que essa pessoa faz essas coisas. Mas de Deus nada está oculto. Nós nos preocupamos com a opinião pública, mas nós temos sido indiferentes a respeito do que Deus pode pensar de nós. Como se os nossos pecados estivessem cobertos da visão dele. Nossos pecados não são encobertos. A Deus tudo é revelado. E se nós continuarmos agindo assim, como se os nossos pecados não tivessem sido revelados para Deus, sem confissão, sem arrependimento verdadeiro, tudo isso para o nosso caso, que a palavra de Deus diz que nós somos luz do mundo, nós poderíamos nos transformar em trevas. E a igreja verdadeira, meus irmãos, tem um papel fundamental para frear o pecado. Vocês sabiam disso? Nós podemos identificar a igreja verdadeira por 3 marcas, como a exposição fiel da palavra, ou seja, prega-se a palavra, dentro da palavra não tem nada fora, não tem nada inventado, a correta administração dos sacramentos, que são 2 deixados por Cristo, batismo e santa ceia, só que o terceiro ninguém gosta, que é o exercício da disciplina eclesiástica. Ninguém gosta de ser disciplinado. Muitos dos nossos pecados, quando estão ocultos aos olhos dos homens, a gente passa batido, sabia? A liderança da igreja acaba não percebendo, mas o Senhor Deus está vendo. E aí a pessoa acha que está no bem bom. Mas aí Deus vai movimentando e aquele pecado se torna público. E aí então é necessária a disciplina. A disciplina é necessária não para simplesmente punir o pecador. Menino mau, agora você vai ficar de castigo. Não. A disciplina eclesiástica, ela visa o quê? Edificar o povo de Deus, corrigir escândalos, erros ou faltas, promover a honra de Deus, a glória de nosso Senhor Jesus Cristo e o próprio bem dos culpados. A preocupação da igreja é glorificar a Deus. Cabe à liderança zelar com cuidado sobre aqueles que Deus os deu para cuidar aqui nesse mundo. E a disciplina é uma maneira de zelar por esses que o Senhor Deus tem dado a liderança para cuidar. E o que nós queremos é triste disciplinar, mas o que nós queremos é que o pecador se arrependa, que o pecador seja restaurado, que o pecado seja arrependido. E a igreja tem um papel fundamental de cuidar dessas pessoas, para que eles possam voltar à comunhão. Você pode estar enganando a si mesmo, você pode estar enganando a liderança da igreja, mas o Senhor Deus tem visto o profundo do seu coração. E Ele não quer que você continue em pecado. Ele quer de você arrependimento. O Senhor Deus te convoca para você sair das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque Deus te conhece profundamente. O Senhor formaste o nosso interior,
teceu no seio de nossa mãe. E o salmista diz: de graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As suas obras são admiráveis. A minha alma o sabe muito bem. Os nossos ossos não foram encobertos pelo Senhor, nos olhos do Senhor. O Senhor já conhecia a nossa substância ainda informe. Cada detalhe foi escrito e determinado por Ele. São tão preciosos o pensamento do nosso Senhor. O nosso Senhor é assombrosamente maravilhoso. Ele exerce um papel fundamental em toda a criação, inclusive na nossa criação. E a palavra tecer traz o sentido de alguém que está ali, trabalhando, modelando a pessoa, pintando a pessoa que está sendo formada, tecendo alguém dentro do ventre materno. E é muito legal quando nós vamos acompanhar o pré-natal, que dos primeiros exames a gente não vê nada. Vê ali uma escuridão. Daqui a pouco a gente consegue ver uma bolinha, bem pequenininha. Aí ela vai formando, depois parece um carocinho de feijão. Depois a gente já vê ali o coraçãozinho batendo. Daqui uns dias tem a cabecinha saindo, já tem as mãozinhas. Até a gente vê lá a criança formada. E às vezes o médico faz uma graça ali, ainda faz até aquele exame 3D que dá para você ver o rosto bem bonitinho. Nós precisamos do equipamento, mas o Senhor Deus já está olhando ali dentro. Olhando os nossos tecidos sendo construídos, os nossos nervos, as nossas veias, os nossos cabelos, as unhas e tudo mais. Ou seja, os olhos de Deus estão dentro do ventre das nossas mães. É um lugar escuro, mas é um lugar seguro para a criança, um lugar de proteção. E o Senhor naquele momento está atuando diretamente em cada parte nossa, em cada parte que vai se formando. E é daí então que, a partir do verso 13, de um lamento, o salmista, ele passa a declarar ações de graças. Ações de graças a um Deus que de maneira assombrosamente maravilhosa o formou. E que as obras dele são extraordinárias. O nosso Deus é extraordinário, é um Deus assombrosamente maravilhoso, que se revela na natureza. Tuas obras te coroam. Nós cantamos isso aqui essa noite. Um Deus que se revela na natureza que Ele mesmo criou, uma natureza que proclama a sua glória e anuncia as obras das suas mãos. Um Deus assombrosamente maravilhoso, que o nível máximo da sua revelação foi Jesus Cristo, o seu próprio Filho que se fez carne e habitou entre nós. Um Deus assombrosamente maravilhoso, que se revelou de maneira muito especial a nós através das suas palavras, através das Escrituras Sagradas, a Bíblia. E que por meio do seu Espírito Ele ilumina as nossas mentes, abre os nossos corações para compreendermos a obra de Jesus em nossas vidas. Um Deus assombrosamente maravilhoso, que como o salmista diz, que os seus pensamentos ninguém pode alcançar. Comparando a quantidade de grãos de areia que pode contar e ainda assim não alcançará o número desses grãos. Esses são os pensamentos de Deus. É inalcançável. É um Deus assombrosamente maravilhoso. É um Deus que planejou todas as coisas que Ele criou. Nada foi por acaso. Não foi uma explosão que organizou tudo. Não é um acaso. Há um grande detalhe em cada parte da criação. Na matemática há um princípio chamado princípio de Borel, que trata da probabilidade de eventos e sequências, que sugere que eventos como uma probabilidade de 1 em 10 elevado a 50 são efetivamente impossíveis de acontecer. E aí quando nós olhamos baseando nesse princípio matemático, para que a vida possa existir no planeta Terra, são necessárias 122 constantes milimetricamente
sintonizadas, como por exemplo, transparência atmosférica, gravidade, posição do planeta, campo magnético, oxigênio, etc. E que se uma delas estiver fora, a vida é impossível. E aí, baseando nesse princípio de Borel, que a probabilidade de uma chance em 10 elevada a 50 conclui que é impossível, essas 122 constantes milimetricamente sintonizadas para que haja vida aqui na Terra, não pode ser por acaso, porque isso é comparado a uma chance em 10 elevada a 138. Ou seja, se uma elevada a 50 é impossível, imagina uma elevada a 138. Não é o acaso. A gente não veio de uma explosão, a gente não veio de uma bactéria que foi se evoluindo e chegou ao que é hoje. E meus irmãos, você não existe por acaso. As coisas não acontecem por acaso. Tudo está dentro do decreto de Deus. Ele criou todas as coisas para a glória e honra do teu santo nome. Ele teceu você em cada detalhe dentro do ventre da sua mãe. Ele nos conheceu antes mesmo da fundação do mundo. Deus nos formou da maneira que Ele queria que fôssemos. Deus nos formou com as características, opiniões e habilidades, e devemos aceitar essa vontade. Deus não criou gênero neutro, Deus não criou um terceiro gênero, um gênero fluido. Deus criou homem e mulher. O que desvirtua é o pecado. É o pecado que muda isso. Deus escreveu todos os nossos dias, desde a nossa concepção até a nossa morte. E na história da humanidade, Deus permitiu a queda de Adão. Mas Ele nunca teve um plano B, Ele sempre teve um plano único. O plano de redenção em Cristo Jesus, o plano de redenção para o seu povo. Porque Adão trouxe a morte e Jesus trouxe a vida, e esse plano já existia na eternidade. Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, aquele que se esvaziou de sua glória e se fez como um de nós, sendo tecido dentro do ventre de Maria, recebendo todas as características e personalidades humanas, mas sem pecado. Aquele como no maior ato de humilhação, abrindo mão da sua glória, abrindo mão da felicidade celestial, com todos os seus atributos, naquele momento Ele se encarnara como um ser humano, sendo obediente até a morte na cruz, em amor a cada um de nós, vivendo a perseguição em sua própria carne, cumprindo a pena que deveria ser sobre nós, sobre Ele mesmo. Nós somos culpados por Cristo ter sido crucificado, mas era a maneira que Deus planejou desde toda a eternidade para a nossa purificação e para a nossa salvação. Mas de humilhado naquela cruz, de humilhado numa sepultura, o Senhor foi exaltado, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele vive por toda a eternidade, governando sobre tudo e sobre todos. E como um rei majestoso, assombrosamente maravilhoso, Ele virá para resgatar a sua igreja. E no momento da sua volta, Ele irá ressuscitar todos, sejam aqueles que irão ser julgados, sejam aqueles que irão ser glorificados. E esperem, meus irmãos, espero que vocês estejam no grupo que serão glorificados, porque o Senhor quer de cada um de nós arrependimento e confissão de pecados, e quer que nós reconheçamos que Jesus é o nosso Salvador, e é aquele que confessa o nome do Filho de Deus tem a salvação. Ele nos dará corpos livres de corrupção, corpos livres de dor, corpos que não mais conhecerão a morte. E o fato do nosso Senhor determinar todos os nossos dias não significa que Ele é um Deus insensível. Pelo contrário, essa é a resposta de um coração amoroso. É a resposta de um coração
que sabe o que é melhor para cada um de nós. E se Ele sabe o que é melhor de cada um de nós, nós devemos ser verdadeiros adoradores dEle. Nós devemos ser aquele que vive uma vida já pensando não nas coisas aqui do mundo que logo passarão, logo acabarão, mas pensando nas coisas lá do alto. Como Paulo escreveu aos Romanos: não vos conformeis com este século, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode querer fazer o que você quiser, mas vai ser cumprida a vontade de Deus. Você pode tentar fugir, se esconder, mas vai ser cumprida a vontade de Deus. Porque ela é boa, perfeita e agradável. E para concluirmos, eu trago então aqui 3 questões finais. Não há como fugir ou se esconder de Deus. Quando você está fazendo isso, quando você está tentando fazer isso, você está sendo como aquela criança que põe a mãozinha aqui e aperta o olho bem apertado, achando que Deus não vai ver o que você está fazendo ou para onde você está indo. O Senhor Deus está em todos os lugares, regiões espirituais, regiões físicas, nada foge da presença de Deus. E o Senhor Deus quer falar conosco, quer nos guiar. Ele tem um plano ideal para cada um de nós. Não fuja dele. Muitas vezes o Senhor tem te chamado para a missão aqui nesse mundo. O Senhor tem te chamado para algum ministério. Não fuja dele. O Senhor está vendo tudo aquilo que você está fazendo no seu oculto. Não adianta tentar se esconder. Busquem a esse Deus. Busquem glorificar a esse Deus. E se desejamos desfrutar de seu grande amor e cumprir os seus propósitos, nós precisamos da presença dele em nós. O Espírito de Deus habita em nós. E Deus nos conhece profundamente. Conhece nós melhor do que nós mesmos, porque foi Ele que nos formou. Foi Ele que planejou todos os nossos dias. No útero da nossa mãe fomos formados à sua imagem e à sua semelhança. Isso é um milagre. Deus cria a vida intrauterina. O pecado, o aborto acaba com essa vida. E isso é uma tragédia. Essas ações são consequências do pecado. Porque a desobediência do homem traz a morte. Que tragédia. Mas a obediência de Cristo traz a vida. Que milagre. Que milagre. Ser vigiado por Deus nos faz pensar, mesmo que boa parte da nossa vida seja sofrida, seja dura, que isso não é uma prisão, mas que nós somos peregrinos por esse mundo, que nós estamos caminhando para a pátria celestial, para o reino preparado para cada um de nós, e a nossa entrada já foi comprada por Jesus Cristo. A nossa responsabilidade disso tudo é entregarmos a nossa vida a Ele, reconhecermos que somos verdadeiros pecadores, com confissão verdadeira de pecado, e com alegria reconhecendo que Jesus é o nosso Senhor, que nós podemos caminhar em santidade, tendo Ele como alvo, entendendo que Deus está olhando o nosso mais profundo pensamento, e que possamos declarar como o salmista declarou: graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém? Feche seus olhos enquanto o coral já vai se preparando. Senhor Deus, mais uma vez, graças te damos pela oportunidade de falarmos mais de Ti. Que o Senhor Deus age em nossas vidas de maneira assombrosamente maravilhosa. Sabemos que o Senhor nos conhece no mais profundo. Sabemos que o Senhor conhece todos os nossos caminhos e que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Se nessa noite, ó Pai querido, entrou alguém aqui com o coração endurecido,
que tem um pecado oculto, ó Deus, que essa noite seja o momento oportuno para arrependimento, o momento oportuno para essa pessoa entregar a vida dela para o Senhor, o momento oportuno, ó Pai, dela confessar os seus pecados e reconhecer que Cristo é o Senhor soberano da vida dela, e que a partir de então, ó Deus, o seu Espírito possa habitar nessa pessoa, e que a partir de então ela caminhe em santidade de vida, entendendo que o Senhor tem observado todos os seus passos. E é em nome de Jesus que nós oramos, amém.